vocês, aqui eu novamente. E hoje eu estou muito animada porque eu vou falar de um livro que impactou muito a minha vida, que nossa, me deixa assim muito eufórica para falar dele. E é esse livro aqui, Do Silêncio à Canção, que é a Revolução Litúrgica Davídica. E esse livro foi um dos livros que eu usei no seminário aqui da igreja. Eu fiz um seminário sobre louvor e adoração. Eu, meu marido, que já é ministro de louvor faz 12, 13 anos. Eu louvava o Senhor desde os meus 15 anos, pela graça de Deus. Junto com uma amiga nossa, a gente fez esse seminário aqui, porque a gente tem observado uma cultura de louvar ao Senhor apenas pelas suas bênçãos, apenas pelas suas mãos, e apenas também no sentido das nossas emoções. E esses livros, junto com esse aqui, ó, da Dani e do Fábio Bravo, do Jesus Cop, ele é o Cultura de Louvor. Eu já tenho esse vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhadinha. Esses foram livros que a gente usou no seminário, que vão totalmente na contramão desse tipo de cultura de louvor, que é de louvar pela prosperidade, pelas emoções. E também foi um livro que eles usaram num seminário que era da sede, assim, da nossa igreja também. E esse aqui, do Fábio Coelho, A Glória Devida ao Seu Nome, que foi meu marido que levou, que ele traz esse tapa na cara da gente, dizendo com base na Bíblia de que sim, existem louvores, sacrifícios pessoais, que hoje em dia nós não pegamos um carneiro, vamos lá levar, né, pra sacrificar. Mas naquela época já era, o carneiro chegava lá, estava manco, ele não era aceito. O carneiro tinha uma mancha, ele não era aceito, ele tinha que ser perfeito. E não é diferente de como nós oferecemos o nosso corpo, o nosso louvor, a nossa adoração, como sacrifícios espirituais diante do Senhor. Então ele traz isso aqui, dizendo que há louvores, há um posicionamento nosso que não é aceito diante de Deus. E muitos de nós não aceitamos isso. Acho que Deus aceita qualquer coisa, mas não é assim. Assim como a Dani traz, né, junto com o Fábio Bravo, nesse livro aqui, que há uma postura correta na adoração. Há um jeito de adorar, há uma postura, cada gesto que a gente faz representa algo. E isso não é querer engessar o louvor, isso não é querer dizer que só tem que ser daquele jeito, mas existe um modelo, existe um padrão, como Deus estabeleceu nas escrituras para os sacrifícios. Ó, tem a rolinha, que era a pombinha, serve para isso. Ele deu essa opção para quem tinha menos poder aquisitivo poder oferecer, mas tinha que ser a rolinha, a pombinha do jeito certo. Deus deixou o carneiro do jeito certo, então havia regras, continua havendo regras. Deus não aceita qualquer coisa e a gente tem que entender isso. E esse aqui também, que é da Rachel Coover, Chamados para Cantar. E aí ela vai falar da prática do canto, das aulas de canto, de como a gente se preparar, uma parte mais técnica, e também da nossa devoção, como fazer o lédico em casa, que também foi algo que a gente levou no seminário como prática, que é você escolher um versículo da Bíblia para você cantar, e dentro desse versículo você vai cantar, você vai orar, você vai escrever, e a partir dele você vai construir uma canção. Foi um exercício prático que a gente levou nesse seminário. Se você quiser que eu fale sobre o lédico aqui no canal, deixa aí nos comentários se você está vendo esse vídeo, que aí eu trago um vídeo só falando sobre o lédico. Esse é da F-Hop Books, esse é da F-Hop Books, esse aqui, esses dois são da Jesus Cop. Então vamos lá, vamos falar desse livro aqui. Qual que é o propósito desse livro? Por que ele foi escrito? O que ele fala? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é falar desde a adoração estabelecida no tabernáculo de Moisés até a adoração estabelecida no tabernáculo de Davi, que é o que traz a nossa adoração de hoje, ou deveria orientar a nossa adoração de hoje. Por quê? Porque quando Moisés e os sacerdotes da linhagem de Arão ofereciam, pegar minha cola, ofereciam sacrifícios lá na tenda, no tabernáculo, no meio do deserto, somente Arão e a linhagem de sacerdotes poderiam entrar ali, e era somente os sacrifícios. Eles tocavam uma ou duas vezes a trombeta, mas não havia música. E qual que é a revolução que Davi faz? Davi vai inserir a música. Então, quando Davi traz a arca para Sião, ele não se desfaz da tenda de Moisés.
Se a gente reparar coisas que eu nunca tinha reparado, pra você ver como sempre você aprende alguma coisa na Bíblia, mesmo sendo crente velho, ele mantém lá em Gilgal, no Monte Gilgal, a tenda de Moisés com os sacrifícios ali diários, e ele traz a arca para Sião, que essa história a gente conhece melhor, e ele faz uma tenda ali. E aí ali ele não faz sacrifícios, ele coloca músicos perante a arca com instrumentos. Isso não havia no tempo de Moisés. Então essa é a revolução que Davi fez. Então aqui ele vai trazer a história da adoração desde Moisés até Davi e traz esse modelo estabelecido nas escrituras para a adoração. Então a gente chama aqui, ele chama de adoração silenciosa em Moisés e adoração com música apresentada por Davi. Então a adoração silenciosa está lá em Números 10, do versículo 9 ao 10. E a tenda de Davi, quando entra a música, está em 1 Crônicas 16, 37 ao 40. Então ele vai falar ali sobre as ofertas dos animais em Gilgal e a música em Sião, isso em 2 Crônicas 5, do 11 ao 14. Então Davi, ele vem aqui ser apresentado como um novo Moisés. E essa tenda que Davi faz é um protótipo para a nova aliança, para aquilo que Jesus iria fazer através do seu corpo. Por que isso? Porque na tenda de Davi, diferente da tenda de Moisés, não havia separação de cômodos. Então não havia o pátio, o santo lugar, o santo dos santos, porque o santo dos santos o sacerdote entrava uma vez por ano, que a gente sabe que é no dia da expiação dos pecados. E o santo lugar, ele entrava ali todos os dias para colocar os pães na mesa da presença, acender o incenso e acender o óleo, que significa ali as orações, que significa a presença de Deus, o óleo. Então, assim ele entrava todo dia. E o povo só podia entrar no pátio. E quando Davi, que não é da tribo de Arão, da tribo de Levi, nem da linhagem de Arão, então ele não era sacerdote, embora ele fosse o rei, ele não, na tenda dele só tinha a arca, a Bíblia não menciona que havia separação de cômodos, e a tenda. E a Bíblia fala que ele entrava perante o Senhor, né? Então aqui no versículo de 2 Samuel 6,17 fala que Davi ele entrava perante a arca do Senhor, mesmo que ele não fosse o sacerdote. Ah, mas ele era um rei, mas ele não era um sacerdote. No Antigo Testamento tinha que ser alguém da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Ele não era sacerdote, ele entrava ali na frente para ministrar ao Senhor. Ele se assentava para ministrar ao Senhor, atestando, dando-nos uma pista do que vai acontecer no Novo Testamento, quando Jesus, com o seu corpo, ele rasga o véu e todos nós adentramos perante ele. Então é isso que ele vai falar disso nesse livro, né? E ele vai falar também que os gentios passam a ministrar ao Senhor já no reino de Davi. Então, imagine, tudo isso era restrito no Antigo Testamento ao povo de Israel. É lógico que lá atrás, Deus, ele já deu sinal que os outros povos se uniriam a Israel, que haveria uma congregação de judeus e gentios? Sim, né? Porque você vê Naamã, por exemplo, vai falar que o profeta é curado no rio. Você vê a mulher lá, de Sunem. Então você vê que o povo ali, israelita, tinha assim contato com as outras pessoas ali e que Deus também curou muito daquelas outras pessoas que eram de outros povos, já dando sinais que Deus tinha mais do que só um povo, mas que através daquele povo, ele né, de Abraão, como fala, ele pegaria, né, todas as nações da terra, ele traria para si todas as nações da terra. Então, Obed-Edom, ele era um giteu, ele era de Edom, de Edomita, de Esaú. Ele não era da descendência de Jacó, lembra lá da história? Então, ele passa a ministrar ao Senhor. Por que a arca ficou na casa dele e ele foi abençoado? Porque apesar de ele não ser um israelita, ele teve reverência, ele teve respeito. Já quando a arca ficou na casa dos filisteus, eles não tiveram respeito, daí eles foram amaldiçoados, né? Então, ali ele passa a ministrar ao Senhor perante a arca, né? Então, ali também a primeira canção que Davi faz perante a arca, em 1 Crônicas 8:36, é um cântico que convida todos os povos a adorarem ao Senhor. Já nas outras canções, como o cântico de Moisés, de Miriam, de Débora, declara que os outros povos são inimigos. Então, a partir de Davi, Deus chama as nações, que está lá em Salmos 22:27, para entoar uma canção juntos,
já apontando para que todos os povos vão se ajoelhar perante o Senhor, já apontando para o que Jesus fez no Novo Testamento, vindo ao mundo através da união dos gentios e judeus, que ele pregou o evangelho, né, e ordenou os discípulos que pregassem o evangelho a todos os povos, e que ele quer todos os povos adorando ele. Então, esse livro, gente, é incrível. Se você é músico, se você canta no louvor, faz parte do louvor da sua igreja, a gente precisa ler esse livro. Assim, precisa mesmo, sabe? Precisa. É uma bênção, vai abençoar muito a sua vida, vai te colocar no eixo, vai te colocar para fazer a vontade do Senhor, para fazer uma adoração aceitável ao Senhor, vai te aprofundar mesmo na sua vida de adoração. Se vocês um dia quiserem, nós podemos trazer esse estudo, esse seminário que nós fizemos na igreja aqui de forma online para vocês, mas vocês precisam aqui comentar, deixar isso nos comentários, senão nós vamos saber qual que é a vontade de vocês. Assim que esse livro, essa leitura edifique a vida de vocês. Leiam os outros livros também, divulguem na sua igreja e que Deus abençoe vocês.